Feliz sábado. É muito bom estar com você neste momento, aonde nós podemos ter um encontro especial com o nosso Senhor. Como é bom nós estarmos no nosso lar, na nossa casa, nesse momento de adoração ao nosso Deus, onde teremos a oportunidade de receber as ricas bênçãos dos céus. Nesse momento você está com sua família, você está com a palavra de Deus em suas mãos, e nós teremos a oportunidade agora de estudarmos este livro precioso. Este livro que transforma vidas, e eu tenho a plena certeza que Deus falará ao nosso coração nesta manhã. Eu convido a você neste momento para que nós venhamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus. Feche os seus olhos neste momento e vamos falar com esse Todo-Poderoso, o nosso Deus que nos ama e fala profundamente aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e de uma maneira muito especial, a cada dia tem nos fortalecido. Estamos vivendo, Senhor Deus, em tempos difíceis, mas nós podemos sentir o Teu cuidado, o Teu abraço e o Teu socorro sobre cada um de nós. Por favor, meu Pai, nós clamamos ao Senhor pela Tua força, pelo Teu socorro neste dia. Que a Tua palavra venha nos fortalecer, que a Tua palavra, Senhor Deus, nesta manhã, possa nos ajudar. Cuida, Pai, de cada família neste momento, que está agora com seus filhos, que está em casal, que neste momento, Pai, está esperando uma palavra amiga para que possa confortá-los, ajudá-los em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Por isso é o que nós lhe pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é muito bom estar com você nesta manhã e ao mesmo tempo ter a oportunidade de falar ao seu coração. Sabemos que talvez o nosso desejo, na verdade o nosso desejo é de estarmos aqui reunidos na igreja e assim cultuarmos ao nosso Deus. Mas também nós louvamos ao Deus pela oportunidade de chegar até o seu lar, até a sua casa e poder compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. E é por isso que neste momento eu convido a você a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Você poderia então abrir neste livro precioso. O livro de Marcos é um livro muito curto em relação aos outros evangelhos. O livro de Marcos ele tem apenas 16 capítulos. Ele é o menor em relação aos outros evangelhos porque é um livro de ações. Aqui nós vamos ver constantemente Jesus realizando milagres, Jesus realizando o bem para as pessoas. E nós sabemos que no tempo pela qual nós estamos vivendo, aonde está imperando o desemprego, a fome, o que mais nós estamos precisando é do cuidado das pessoas e principalmente do cuidado de Deus sobre cada um de nós. Marcos capítulo 4, verso 35 a 40, tenho aqui uma mensagem muito especial para todos nós. Há uma mensagem aqui poderosa que fala do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que estamos vivendo num tempo de crise. A informação que existe em todo lugar tem assustado as pessoas. E tem pessoas, inclusive, que têm tirado as suas vidas, relacionamentos têm entrado em crises, pessoas estão necessitando de ajuda com alimentos, questões financeiras. Eu tenho a plena certeza que a palavra de Deus hoje, nesta manhã, falará ao nosso coração. Convido a você então a ler o livro Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, que diz o seguinte, acompanhem comigo, e lá diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou. Fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Por que e como que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, você que está neste momento na sua casa, talvez sentado em sua cadeira, na sua sala, ouvindo esta palavra preciosa. Quando eu leio este texto de Marcos, eu vejo o tamanho do poder que Jesus Cristo ele tem. Porque não somente ele é Deus, mas ele tem a capacidade de, como ser Deus, ser um ser divino, de abalar até mesmo os fenômenos da natureza.
Ele tem poder para falar, ele tem poder para agir e transformar aquilo que é impossível às forças humanas. Mas aqui em especial, nesse texto, eu gostaria de destacar aqui o verso 35, aqui do capítulo de Marcos, capítulo 4. O verso 35, ele começa da seguinte maneira: naquele dia. E a pergunta que nós podemos fazer a esse texto em especial é: que dia foi esse? Que dia em especial que foi esse, aonde os discípulos, juntamente com o seu mestre, passaram por uma grande tempestade? O capítulo 4 de Marcos, em especial, ele trata de um dia, em especial, onde os discípulos passaram momentos especiais com o seu Salvador, momentos especiais com o seu mestre. Eu gostaria que você pegasse aqui a sua Bíblia e voltasse um pouquinho, alguns versos, no início do capítulo 4, a partir do verso 1 e o verso 2, e ali diz o seguinte, acompanhe comigo na sua Bíblia, e lá diz o seguinte: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e a reunir-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, aonde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Queridos, durante todo o dia, Jesus, ele ensinou parábolas para aquela multidão que estava ali presente. O texto bíblico fala que Jesus subiu ali num barco, e ali numa posição mais elevada, ele começou a ensinar aquela multidão. Durante o dia, Jesus começou a ensinar a prática da fé, de como ser um cidadão no reino de Deus. E o que chama a atenção, queridos, aqui em especial, é que o capítulo 4 de Marcos fala-se de 4 parábolas. Nós vamos encontrar aqui a parábola do semeador, a parábola da semente, a parábola da candeia e também a parábola do grão de mostarda. 4 parábolas. Mas o que chama atenção nesse texto aqui, Ellen White, ela até comenta que enquanto Jesus pregava ali, havia ali uma audiência, uma multidão de pessoas. Ela fala ali no livro Parábola de Jesus, página 33, que havia enfermos de todos os lugares que estavam ali presentes, assistindo aquele sermão de Jesus, esperando que as suas palavras pudessem confortar, pudessem ajudá-las nos momentos que elas estavam passando. E o que chama a atenção é que no cenário onde ela comenta, além de haver uma grande multidão ali presente, assistindo aquele sermão de Jesus, as parábolas que estavam sendo contadas, logo mais adiante, havia uma multidão de semeadores plantando, jogando sementes e também colhendo os frutos da terra. Esse era o cenário que Jesus estava pregando, ele no barco, na praia, uma multidão ali presente, pessoas trabalhando, multidões assistindo. Esse é o cenário daquele dia. Naquele dia, eu posso resumir aqui, vou dividir esse sermão em 2 partes. A teoria da fé e a prática da fé. A teoria da fé é que os discípulos e aquela multidão passaram o dia inteiro ouvindo Jesus Cristo pregando de como ser um cidadão do reino do céu, de como exercer a fé em meio às dificuldades, às lutas, como crescer a sua fé, como exercer fé naquele que estava falando. Amigos, semente aqui representa a palavra de Deus. A primeira parábola que Jesus conta aqui no livro de Marcos, capítulo 4, aqui em especial fala-se da parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus Cristo. E aqui fala-se, nessa parábola, falando agora sobre a teoria da fé, aqui nessa parábola em especial Jesus fala de sementes que caem à beira do caminho, de sementes que caem entre um solo rochoso, sementes que caem em solos cheios de espinhos e sementes que caem numa boa terra. Mas o que chama a atenção é que os discípulos, em especial, eles chegam até Jesus Cristo, mas com algum grupo de pessoas e falam: Senhor, nos explica essa parábola. E aqui nós vamos entender o que é a teoria da fé. O porquê que os discípulos passaram, juntamente com alguns ali do povo, se aproximaram de Jesus e queriam entender de como viver a teoria da fé, de como ter a teoria da fé. E o que chama a atenção, eu gostaria que você me acompanhasse no verso 15, capítulo 4, verso 15, que diz o seguinte: e Jesus começa a explicar a parábola do semeador, e o verso 15 diz: são estes os da beira do caminho, aonde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. E o verso 16 diz: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração.
Em lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E outros, semeando as sementes entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Agora, os que foram semeados em boa terra, verso 20, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amigos, a teoria da fé tem uma palavra marcante. Enquanto que a semente é a palavra de Deus, a terra são as pessoas. Imagina aquela audiência ouvindo Jesus pregando, a semente sendo jogada, mas tem algo em comum. Em toda aquela audiência que estava ouvindo Jesus pregando, é que todas ouvem. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, dos problemas, e talvez você está aí na sua casa, passando pelas tempestades da vida, pelos problemas da vida, e dependendo das circunstâncias, você está recebendo a semente da palavra de Deus, mas a questão é, cada um vai receber de uma maneira diferente, cada um vai receber a palavra de Deus e vai tomar uma decisão. E é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. A semente está sendo pregada, a palavra está sendo jorrada, está sendo derramada, está sendo plantada, e tudo vai depender o quê? Das nossas escolhas, mas há algo em comum. Dependente das circunstâncias, aqui está a teoria da fé, todos ouvem. Você reparou? A semente cai à beira do caminho, elas ouviram. A semente cai entre os espinhos, elas ouviram. A semente que caíram em solo rochoso, elas ouviram. Mas dentro da teoria da fé, não somente as pessoas ouvem. Eu peço que você se atente comigo agora na sua casa. Abra agora capítulo 4, agora se atente no verso 11. No verso 11, ali diz, e ele lhes respondeu, aqui é Jesus falando, a vós outro é dado conhecer o mistério do reino. Na teoria da fé, meus queridos, não somente tem a questão do ouvir a palavra de Deus, mas também de conhecer os mistérios do reino de Deus. Essa é a teoria do Evangelho, essa é a teoria da palavra, ouvir, mas também conhecer. É aqui, queridos, que nós chegamos no ponto central do texto que nós lemos no início. Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. Por que os discípulos passaram por uma tempestade? Porque durante todo aquele dia, eles ouviram sobre a teoria da fé, eles ouviram a palavra de Deus, mas era necessário também, meus amados, exercitar a fé, ter a prática da fé, não somente ouvir durante todo um dia a palavra de Deus, mas também praticar aquilo que aprenderam. E é por isso, amada família que está me acompanhando neste momento, é que os discípulos passam por uma grande tempestade. Tudo aquilo que eles ouviram, era necessário passar pelas dificuldades da vida. É por isso que o mar da Galileia é real, é por isso que a tempestade que eles enfrentaram é real. Deu para entender? Meus amigos, deixa eu perguntar um negócio para você. Será que Jesus ele não sabia que os discípulos passariam pela tempestade? É claro que Jesus sabia, porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então por que Jesus permitiu que os discípulos fossem até o mar e enfrentassem uma tempestade? Talvez essa pergunta já foi respondida. É porque eles passaram o dia inteiro ouvindo a palavra, aprendendo a teoria da fé, e era necessário agora exercitar a prática da fé. Imagina comigo essa história que nós lemos no início. Os discípulos, eles eram pescadores. Estavam atravessando o mar. Na verdade, é um grande lago da Galileia, mas por ser tão grande, todos chamavam de mar. E o que chama a atenção é que os discípulos que eram pescadores já estavam acostumados a lidar com coisas de pescaria, a enfrentar tempestades. Mas nessa história em especial, de Marcos capítulo 4, algo estava anormal. Eles, como meros pescadores, conhecedores do mar, eles perceberam que os seus conhecimentos não seriam suficientes para os livrar da morte. E é por isso que eles chegam até Jesus. Senhor, o Senhor não se preocupa com a nossa vida, nós iremos perecer. Estou aqui parafraseando as frases dos discípulos. E é naquele momento que Jesus ele se levanta. É naquele momento que Jesus ele ergue a sua voz, acalma o vento e acalma o mar. Jesus ele tem poder. Jesus ele se preocupa com as nossas enfermidades. Jesus ele se preocupa com as nossas tempestades. É claro que ele se preocupa. Então, meu amigo, deixa eu falar um negócio para você aqui. O maior problema dessa história não é a tempestade. O maior problema dessa história que nós estamos aqui lendo e estudando são os próprios discípulos.
Eles passaram o dia inteiro aprendendo como ser um cidadão do céu, aprenderam acerca do Evangelho. Mas a questão é que no momento de prova, de exercer a fé, eles falharam, eles fracassaram. E é por isso, meus amados, que esse é um grande problema do cristianismo hoje. O cristianismo hoje, infelizmente, vive de teoria, mas esquece, infelizmente, de ter uma experiência real com Jesus Cristo. E é por isso que eu gostaria de, neste momento, de passar para você 3 lições. Preste atenção, você que está agora na sua casa. Chama agora todo mundo que está no celular. Senta aí na sala, no sofá. Agora você não pode perder o que eu vou falar aqui para você. Temos aqui 3 lições especiais com essa história. A primeira lição é uma pergunta. A primeira lição é: por que os discípulos estavam passando pela tormenta em meio à escura noite? Alguns vão questionar, alguns vão falar: olha, eles estavam passando pela tempestade porque desobedeceram? Não é assim. Algumas pessoas falam que as tragédias acontecem na nossa vida devido à desobediência. Mas você reparou no detalhe dessa história? Marcos capítulo 4, verso 35, diz o seguinte: sendo já tarde, o que Jesus ele fez? Ele faz um convite. Vamos para o outro lado do mar? Vamos para as margens? O que os discípulos fazem? Os discípulos obedecem. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, não por causa de uma desobediência. Eles estavam passando pelas tempestades da vida, uma tempestade real. Eles obedeceram a Deus. Sabe o que eu aprendo nessa história? Mas que nós venhamos acreditar em Deus, colocar Jesus no leme da nossa vida, mesmo esses que são fiéis também passam por tempestades, também passam por dificuldades. E talvez você está me assistindo e nesse momento você está ouvindo esta palavra de Deus e você está pensando nas suas contas para pagar, você está pensando em como ser fiel a Deus, você está pensando nas enfermidades, nos problemas que os cercam, problemas de relacionamento. Mas eu quero dizer para você que aquele que é fiel a Deus também passa por dificuldade, também passa por tormenta. Talvez você fique questionando: mas por que, pastor, passamos por isso? Por que passamos por tempestades? Eu quero dizer para você que o mundo que nós vivemos, ele é mau. Tem coisas também que Deus permite. E Jesus permitiu que os discípulos passassem pela tempestade. E aqui, meus queridos, eu quero falar um negócio muito especial para você. Tem um verso que fala profundamente ao meu coração. O Salmo 23, verso 4, fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei o quê? Mal algum, porque quem é que está comigo? O Senhor é o nosso Deus. Ele está comigo, Ele está com você. E aqui está a segunda lição dessa história em especial. A segunda lição é que os discípulos não deveriam ficar com medo, pois Jesus estava com eles. É porque o mundo está acabando, é porque está acontecendo uma grande tempestade que você vai desistir. Amigos, aqui está uma questão de confiança, aqui está uma questão de escolha, se posicionar. As tempestades vão vir, as tempestades vão acontecer. E é nesse momento que você precisa se posicionar: olha, eu vou confiar, eu vou me entregar, eu vou agora, nesse momento, confiar, porque na minha embarcação, nas tempestades que eu estou enfrentando, Jesus está comigo. Eu quero falar algo muito especial aqui para você. Tenha plena certeza de que quando você coloca Jesus para estar à frente da sua embarcação, Ele está contigo. Nós não podemos esquecer, quando nós fazemos a escolha colocar Jesus na nossa vida, Ele está ao nosso lado. Talvez os problemas são tão grandes que nós esquecemos da companhia e da presença de Jesus ao nosso lado. E Jesus estava ali com os discípulos, mas infelizmente eles fracassaram. E aqui, meus amados, entra a terceira lição nessa história. Você reparou como estava Jesus? Enquanto a tempestade caía, o vento assoprava, como que Jesus ele estava? E você, talvez daí da sua casa, você está até me respondendo: olha, Jesus estava dormindo, ainda por cima num travesseiro. Isso é verdade. Nas tempestades nós precisamos descansar. É um desafio descansar nas tempestades. Eu lembro até do Salmo 37. O Salmo 37 fala que no meio das nossas lutas, das dificuldades, de tantas incertezas, nós precisamos confiar, nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Cristo, nós precisamos esperar, e ali fala, precisamos também descansar. E era aqui que Jesus ele estava dando
o exemplo aos discípulos. Eles aprenderam durante todo o dia a teoria da fé, mas agora era o momento de exercitar a fé. Mas os discípulos fracassaram. Eles entraram num desespero, numa ansiedade terrível. Senhor, nós vamos afundar, nós vamos morrer, nos ajude. Gostaria de contar uma história para vocês. Gostaria de contar uma história que me impactou bastante há cerca de 4 anos atrás. Eu conheci uma senhora em São Paulo e essa senhora, eu lembro quando fui a visitar pela primeira vez. Estava eu e minha esposa, a Nara, e ao visitar o seu lar, eu lembro de ter visto uma senhora e uma pequena criança na faixa dos 4 anos de idade. Eu lembro que a primeira cena foi testemunhar aquela criança agarrando nas pernas de sua mãe com terror, com medo da minha presença diante daquela casa. Eu lembro que naqueles momentos que passamos a conversar com aquela senhora, a estudar a palavra de Deus com aquela senhora, foi um momento ali de 1 ano e meio, conversando com ela, fazendo uma amizade profunda com ela, mas o que mais me deixou comovido foi a história daquela mulher. Aquela mulher em especial, ela tinha um relacionamento, ela era casada, mas o seu marido a abandonou. E ela nas dificuldades, ela não tinha muitos estudos, tinha dificuldades financeiras, ela acabou entrando num novo relacionamento. E nesse novo relacionamento, infelizmente, o seu companheiro, ele tinha problemas com vícios, drogas. E ela, por conviver, acabou também caindo nos vícios das drogas. E ela contando ali a sua história, ela fala que, enquanto ela conviveu com esse companheiro, ela passou a vender tudo que tinha dentro de casa. Começou a vender o seu fogão, vender a sua geladeira, vender o seu armário. Ela falou que todas as coisas dentro da sua casa começou a desaparecer, mas ela nem percebia que o vício a puxava, a sugava. Atenção é que quando ela chegou na sua casa, para mim isso aqui é o que cortou meu coração. Trauma que fica marcado. Quando ela chegou na sua casa, ela encontrou esse companheiro enforcado. Naquele momento, essa senhora, ela parou, começou a meditar na história da sua vida. E ela viu que precisava de ajuda. Ela foi para uma clínica de reabilitação. Dentro da clínica de reabilitação, ela descobriu que estava grávida. Dentro da clínica de reabilitação, ela teve a sua filha. E ali ela conta que, quando ela voltou para o seu lar, com uma criança em seus braços, e poder olhar para a sua casa e ver que não tinha nada, como eu vou me manter? Como que eu vou sustentar a minha filha? Como que eu vou agora cuidar do meu lar? Eu não tenho nada, só tenho essa pequena criança. Foi nesse contexto que nós chegamos na casa dessa senhora, uma senhora jovem. Eu lembro que na nossa primeira cena de conviver com essa senhora, mais me marcava era a cabeça, o couro cabeludo dessa mulher. Ela tinha raspado. Em alguns momentos, a sua cabeça estava machucada. Porque quando ela ficava ansiosa, quando ela não conseguia dormir, ela arrancava fios de cabelo, arrancava o couro cabeludo. E nós sabíamos o momento em que ela estava bem e momentos também que ela não estava bem. E amigos, sabe o que mais me impressionou? É que durante esse período em que ela começou a estudar a palavra de Deus, nós conseguimos perceber a transformação na vida de alguém que passa a colocar Jesus à frente da sua embarcação. Eu lembro que, até hoje eu não esqueço essa história, porque esta mulher, ela começou a estudar a palavra de Deus. E aquele momento, aquele contato de estudar a palavra de Deus, de conversar com ela formamos uma amizade tão grande, que ela preparou um presente para mim. Até trouxe esse presente aqui hoje. Como que ela ia se manter? Como que ela iria sustentar a sua filha? Foi através do crochê, foi através de paninhos, aonde ela bordava e ali vendia. E o tempo que ali nós convivemos, estudando a palavra de Deus com ela me presenteou com esse paninho. E esse paninho era o nome de um projeto que ali nós estávamos estabelecendo na sua cidade. Projeto É Hora de Viver. E a Márcia precisava viver. E a Márcia, ela entendeu que para viver é somente tendo Jesus ao seu lado. E amigos, deixa eu falar um negócio muito sério ao seu coração nesse momento. Gostaria de falar com você.
talvez já é batizado, que já é cristão e está passando por uma grande tempestade. Quero falar com você que talvez você é fiel a Deus, você também pode passar por uma tempestade. Mas eu gostaria de dizer que você precisa confiar. Você conhece, você ouviu a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, mas é necessário descansar nele, confiar nele. Porque se ele falou que chegaríamos do outro lado da margem, e ele nos chegaríamos do outro lado do mar, é porque chegaríamos, e agora é o momento de exercitar a nossa fé. Eu sei que as circunstâncias agora não é fácil, mas é necessário confiar. Meus amados, é o momento. Mas por outro lado, se você perceber que as montanhas, os problemas são grandes demais, você pode, assim como os discípulos, clamar a Jesus, porque você o aceitou, Ele está perto, você consegue vê-lo, e você pode clamar a Ele, Ele pode te ajudar, e Ele pode te fortalecer. Eu creio nisso. Aí você crê? Mas por outro lado, é nos momentos de crise, nós podemos ver quem somos. É nos momentos de crise, nós podemos ver quem é Deus. Talvez você está aí do outro lado, você sabe muito da teoria da fé. Você já ouviu a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, mas ainda não se posicionou do lado de Deus. Não deixou que Ele entrasse na embarcação da sua vida. Porque as tempestades vêm. Não importa, as tempestades virão. Mas a questão é, você colocou Jesus na sua vida. Você tem deixado que Jesus controle o leme da embarcação da sua vida? Gostaria de fazer um apelo para você nesta manhã. Você gostaria de colocar Jesus agora à frente da sua vida? Tomar uma decisão ao lado dele? Infelizmente, meus amados, queridos, muitas pessoas estão naufragando por não ter Jesus ao seu lado. E agora é o momento de colocar Jesus em sua vida, de aceitá-lo como seu Salvador. Tomou sua decisão? Decida agora. Agora é o momento. As tempestades estão fortes ao seu redor. Agora é o momento de aceitar, de tomar a decisão. Senhor, neste momento, entra na embarcação da minha vida, entra na minha história, porque sozinho eu não consigo, eu não tenho a quem clamar, eu não tenho a quem buscar. Meu amado, talvez que você esteja afastado, talvez que você agora esteja estudando a palavra de Deus. Agora é o momento da decisão, é o momento de você entregar o seu coração a esse grande Jesus Cristo, Salvador. Tem a capacidade de mover a natureza para te salvar. Você tomou a sua decisão agora? Chega um pouquinho mais perto. Eu não sou o pastor Luiz Gonçalves, mas eu convido a você chegar mais perto. Chame aqui a sua família, sua esposa, os seus filhos, dê a mão a eles neste momento. Vamos orar ao nosso Deus, entregar o nosso coração, a nossa vida, a esse Jesus Todo-Poderoso, que está a todo momento esperando que você coloque, neste momento, a pessoa dele à frente da sua vida, à frente da sua embarcação. Feche os seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, sabemos que estamos vivendo em circunstâncias que não é fácil. A fome tem imperado, o desemprego tem aflorado, casais têm tido, Senhor Deus, problemas de relacionamento. E também, Pai, muitas pessoas, infelizmente, muitas famílias não têm uma direção, porque ainda não tomou uma decisão de colocar Jesus à frente da sua embarcação. Senhor Deus, neste momento tem um homem de fé, tem uma mulher de fé, que tem estudado a Tua Palavra, tem ouvido a Tua Palavra, mas gostaria de ter uma experiência com o Senhor. Uma experiência de colocar a sua vida ao Teu lado. Está passando por uma tempestade, mas ela está entendendo que é necessário hoje colocar Jesus à frente da sua vida. Por favor, Senhor Deus, esteja à nossa frente. Sabemos que muitas vezes nas tempestades nós não iremos ouvi-lo, não iremos sentir a Tua presença, mas nós sabemos que é nas tempestades nós sabemos quem é Deus. E é neste momento que eu gostaria de colocar a vida destes queridos que neste momento me acompanham em oração. Está passando por lutas, estão passando por problemas. E outros estão tomando uma decisão, firmar um compromisso ao seu lado. Coloca, Pai, a vida de nossos irmãos. Coloca a vida desta igreja, Pai, em Tuas mãos.
para que nós venhamos ser uma igreja triunfante, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós, Pai, possamos o receber com alegria, possamos, Pai, com um sorriso no rosto, saber que este é o nosso Deus a quem tanto esperávamos. É por isso, Pai, que eu lhe peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.